Então assim, voltando, meu nome é Pedro Tapajós, esse é meu nome Carne, eu sou um professor de inglês como profissão, um bom filho como genética e sou um cara que produz muita fala e dialoga com muitas pessoas em vários planos, em geral na arte, cultura, entretenimento e inteligência. E eu tenho meu nome na lista porque sou eu que faço a lista há muito tempo. Algumas pessoas apontam que você fez a primeira festa de música eletrônica em Brasília, em 87, a Electric Tangerine Scream. A data é um pouco mais complicado do que isso, né? Electric Tangerine Scream ela é um pouquinho depois. Do que foi a primeira? É porque ela é a festa no molde festa primeira, a Electric Tangerine Scream. Porque ela teve entrada, ingresso, door person, DJ, tarará. Então ela é a primeira com esse nome. Mas como proto-festas, eu trabalhei muito tempo no Le Club, junto com Chico Boia, na transição do rock eletrônico gótico para house music, exatamente em 87. Então a minha primeira festa mesmo se chamava Metade Festa, Metade Biscoito, que foi uma homenagem ao Half Man, Half Biscuit, uma banda de rock maravilhosa que misturava pub rock com eletrônica, assim, quando eletrônica era só tipo um tecladinho. Então, mas a minha pergunta na verdade é a seguinte: como é que era fazer uma festa para um público que a princípio não existia e que não fazia a menor ideia do que eles estavam fazendo lá? Não. Então a gente está falando dos momentos adâmicos de uma suposta cena. Em 87 a gente já tinha o refluxo do Brasília Rock, né? Aquela Brasília roqueira, famosa por ser o polo produtor do rock. Agora, o que eu acho mais importante dessa fase do polo produtor do rock é uma coisa que estava por baixo, que era o tal do underground, do alternativo ao rock que se ouvia, etc. Porque em Brasília se consumia um rock muito diferente, único, ousado. Era uma época que não havia importação tão fácil. E como Brasília tinha todos os filhos de diplomata, os filhos de embaixador, chegava muita coisa, passava-se muita coisa, gravava-se muita fita. Então a informação é que é o grande forte de Brasília. Então, por um lado, você tinha um público muito informado, e informado dentro do rock, dentro dessas coisas, e já antenado para novas músicas, e também um público que queria se divertir e muito sem recursos. Então não foi tão difícil, porque a carência de lugares, de festas, de eventos e daquela frição de uma cidade que ainda não tinha desenvolvido isso, facilitou o processo de fundar esse movimento, essa movimentação, melhor do que um movimento, essa movimentação. Então eu acho até um pouco romântico dizer que foi tão difícil. Houve momentos difíceis, que já eram depois da implementação, que foi a de crescimento, a de estabelecimento, assim, da cena mais para eletrônica, que seriam as festas de rock onde tinha uma pista eletrônica, ou festas de rock onde tinha um momento eletrônico. Aí sim tinha o conflito, porque eles se sentiam invadidos, eles se sentiam preteridos. O pessoal do rock e do MPB rock também, né, que tinha muito do rock nacional. O que é uma coisa que eu acho muito conflituosa, e eu posso dizer algo que pode me ganhar muitos inimigos, mas eu acho que foi um momento que o rock olhou para si mesmo e viu que já tinha deixado de ser o jovem e estava começando a virar o pai. Ele estava com uma crise de identidade, de virar pai. Nos anos 80, que já tinha tido a loucura dos 60, já tinha tido o delírio dos 70, você já começava a ter o rock como música já do quarentão. E aí como é que ele vai lidar com isso? Então o rock estava nessa crise, a eletrônica surgia como a nova música dos jovens.
né? Em 86, de 84 em diante, você tem a house, você tem a música eletrônica, você tem o techno na primeira acepção da palavra, e as pessoas assim, tipo, isso é diferente, isso é usado, isso é jovem. Então o rock teve esse conflito. Então nas festas em Brasília a gente sentiu um pouco isso. Então isso foi antes até mesmo de eu começar a trabalhar em dupla, foi o meu trabalho adâmico, de fundar essa cena, de insistir, de formar um primeiro grupo de trabalho em volta disso. Então assim, tem um primeiro beat, que é o gótico rock se transformando em uma outra coisa. Tem o segundo beat, que é a protocena, a fundação de uma cena, que é de Danny Cioffi. Eu vou repetir esse nome 1000 vezes, eu amo ele. Ele é o que traz o encontro assim com essa cena mundial, porque Brasília cagou para São Paulo. Essa é uma outra coisa muito importante. Brasília fez assim para São Paulo e fez assim para o Rio de Janeiro. A gente nunca precisou, porque Brasília olhou para fora sozinha. Por causa dessa imigração, esses estrangeiros, a nossa própria cena, a gente já se garantia no rock and roll. Então a gente não precisou copiar São Paulo, a gente fez outro esquema de vida eletrônica. Então, a nossa cara é diferente, a nossa música é diferente. Brasília é muito mais, ridiculamente mais underground do que São Paulo. Assim, eu não quero nem bater boca com paulista por causa disso. Porque é o seguinte, enquanto aqui em Brasília a gente transformava Warp Records em hit, de você tocar em festa de Playboy fazer com LFO e Sweet Exorcist, sabe? Eles ainda estavam... Tudo bem, eles ouviam muita música boa, eu não tô brigando, mas Brasília teve uma história própria. E a minha contribuição é que eu marco as batidas disso. Então, quando eu tô lá, eu agrego pessoas nesse gótico, rock, música eletrônica, depois com o João Vicente, e de novo, esse é o que é talvez o meu talento que eu herdei do meu pai e da minha mãe, agregar. Então, João Vicente, são outros DJs tocando juntos, sabe? E a gente se junta, a gente trabalha junto, sabe? Sem se entregar para os grandes dinheiros da cidade. Depois, quando eu me junto a André, sabe? E a gente funda uma cena muito bonita, sabe? Que agrega muitas pessoas, cada um, eu com a minha corrente, o André com a corrente dele, a gente junta muita coisa. Quando acaba esse trabalho, sabe? Eu me junto com outras pessoas, com o Marcelo Sávio para fazer o Bachan, para fazer outros trabalhos. Depois eu faço outras pessoas se agregarem, e agora o Filosopop, que pra mim eu acho assim... Eu tô até com... É ridículo, porque eu sou canceriano, então eu me emociono estupidamente. Mas o Filosopop é meio como se fossem todos os grupos que eu já vivi na minha vida antes, e agora juntos. Então, isso eu acho muito bonito. Brasília até um certo momento foi muito única. E uma coisa que eu acho muito doloroso de algumas pessoas da minha geração é não entenderem que nós tiramos o lugar de uma geração e que nós fomos substituídos por outra. Eu acho lindo quando tem gente que continua e leva além o que eu fiz. E me dá muita dor quando quem vem depois, cronologicamente, não é capaz de ir além intelectualmente. Esse é o meu ponto. Isso me dói tanto. A minha dor com o que veio depois de mim não é porque eu fui substituído. Até porque eu não fui substituído. O Filosopop é uma coisa tão maior do que isso. É que elas não puderam ir além do que eu fiz. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um bosta que come comida e faz cocô como qualquer outro. Eu não sou alguém mais dotado do que qualquer outro, porque tem gente mais dotada e menos dotada em todos os aspectos. Sabe, se eu fui capaz de fazer isso, é óbvio que outras pessoas podem fazer, porque eu não sou melhor do que ninguém. E me dói tremendamente ver o quanto Brasília morreu depois que eu e André, sabe? E to a certain extent, que não me entendam mal, sabe? Conca, Hopper, outras pessoas também têm muita importância. Mas me dói que não tenha tido um pulo além. Gente, se eu tinha muito menos possibilidades e consegui fazer coisas da qual eu tenho muito orgulho, e não só orgulho pessoal, mas orgulho em comparação com o resto que já foi feito, e eu não posso ter vergonha do que eu fiz, eu tenho que ter orgulho do que eu fiz, sabe? Eu não entendo como é que depois não tem gente
Isso me dá uma raiva muito grande, sério. É a única hora que eu tô perdendo meu cool, é de não ver outras coisas surgindo. Por que você acha? Porque esse sentimento eu entendo que você tem em relação à sua cena, mas eu acho que é uma coisa que eu vejo geral. E que eu não vou influenciar a sua resposta, mas é uma coisa que o Cláudio Bull falou aqui na entrevista dele, entendeu? Que as pessoas são menos loucas hoje em dia, velho. As pessoas são menos loucas. Eu não sei se é isso, mas é a coisa que me falaram aqui que faz mais sentido, entendeu? Mas olha, é o mais perto que a gente chegou. É o mais perto que a gente chegou, mas por que as pessoas ficaram menos... Eu não vou usar esse termo que o Cláudio usou, loucas, mas por que a criatividade caiu quando a gente tá falando de... Claro que tem muita coisa boa sendo feita hoje em dia, várias pessoas que a gente entrevistou aqui no próprio programa, mas... Por que não tem essa aula mítica, entendeu? Será que daqui a 10 anos a gente vai ter essa aula mítica, quando se falar da lógica? Eu só falo dessa festa como se fosse uma coisa mítica. Eu não vejo ninguém falando do landscape assim daqui a 15 anos. Eu não acho. Então acho que alguma coisa mudou. Eu não vou falar, eu gostava muito, coisas fantásticas que aconteceram, mas não é o que você lê, cara, de relatos da Vlad, por exemplo. Sacou? Por que não é assim? Por que o Vlad é mais aurático do que os outros lugares? Eu tenho que voltar para o marxismo-leninismo aqui e para uma análise bem benjaminiana. Os modos de produção na década de 90/2000 eram outros que não os de agora. Não havia acesso, não havia imagem, vídeo, música, era tudo muito difícil. Então aquilo que havia ganhava essa aura do aqui e agora. Nós somos parte do aqui e agora. E é uma referência melódica que eu faço ao êxtase. Quando você toma um êxtase, você sente aquela coisa do oh my god, I'm so fucking special. Oh my god, ai, é o agora. Meu Deus, eu vou lembrar disso pra sempre. É o agora, é o agora. É isso, olha, eu sou lindo, eu sou lindo. Meu Deus, olha, eu sou lindo, eu tô integrado com ele. Ai, nós dois sabemos. Vocês já notaram que tem aquele do nós dois sabemos? Nós dois estamos vivendo isso. O Vlad foi um grande êxtase sem droga necessariamente, era 96, não tinha. Mas a sensação, a serotonina de você pertencer a alguma coisa especial foi o que fez o Vlad ser muito. Além das drogas e da bebida e das historinhas, porque tem muita narrativa do Vlad. O Vlad é um lugar em que toda noite teve uma narrativa. Sabe, quem prestou atenção lembra de muita coisa. Você acha que tinha alguma coisa única lá que vocês faziam que se perdeu, que não tem mais hoje em dia? O que seria isso? Tenho. Adoro essa pergunta. Adoro essa pergunta. Adoro essa pergunta porque essa pergunta vai no cerne desse objeto cultural que a gente chama pista de dança. O que a gente fazia no Vlad e que a gente fez antes e fez depois e durante, tarará, o trabalho meu e o trabalho meu com o André e meu com o Marcelo Sávio são pautados por uma coisa muito clara. A pista de dança não é só uma pista de dança. Ela é um espaço, ela é um espaço físico e ela deve ser explorada. Ela é uma discursividade e ela precisa ser explorada como uma discursividade, e ela é um encontro, e ela precisa ser explorada como um encontro. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas exploram muito a pista de dança apenas como um encontro, o lugar para dançar. E elas esquecem de que um encontro, aqui e agora, pode ser modulado de maneiras que desafiam. E aí entra o recorte da arte. A arte não é... Uma das maneiras de pensar a arte não é esse desencontro entre a experiência vivida e a experiência possível. Por que a pista de dança precisa ser mediocrizada e reduzida apenas a um objeto de consumo? Por quê? E como você explora a pista dessas outras formas? Bem, você pode trazer elementos da arquitetura, das artes plásticas, do háptico, da crítica, do humor. Você pode adicionar a esse encontro de pessoas perante a música outros elementos pensados, criados, e não como artesanato. Porque você fazer um monte de bandeirinha bonitinha numa festa X é artesanato. Válido, traz experiência, não vou criticar. Mas dizer que é arte, a arte do encontro, por que o teatro é tão celebrado e você vai negar a pista de dança, a celebração artística que o teatro encontra? Porque ela é hedonista? Porque ela é um encontro de dança e sexo?
porque ela é uma música eletrônica, ou talvez outras pistas, tá? Eu fui aqui um pouco preconceituoso, porque existem pistas de rock, de samba. Mas por que a pista não pode ser vista como um espaço de encontro de arte, de crítica, de debate? Uma das nossas pistas talvez mais eficientes tenham sido, e vê como é que eu uso plural aqui, eu não uso singular eu, Pedro, The Six, sei lá. Uma das nossas pistas mais eficientes foi a da pornografia, dentro da Love Party. Vocês conhecem, já ouviram falar dessa pista? Né? Era um cubo de plástico preto de 6 metros por 16 por 16, que era uma pista de dança, completamente coberta de pornografia, com vídeos do Eliezer Sturm remixando pornografia e vários andaimes para brincar com a palavra trepa-trepa. E um gogo boy e uma gogo girl com máscaras de Pedro e André. Então, assim, a experiência da pista, ela não precisa ser só uma experiência da pista, ela pode ser... Definir experiência de pista apenas como espaço para dançar é medíocre. E a gente sempre quis, e eu, pessoalmente, antes de André, durante André, com o Filosopop, e na minha vida inteira vou procurar ir além. Eu gosto do esquisito, eu gosto do diagonal, eu gosto do fora de fase. Acho que aí eu sou filho da minha mãe.